E aí, pessoal? Precisamos conversar. Deixa eu só fazer um double check aqui. Um double check. Ah, eu tô de branco, eu estou sem maquiagem, eu estou com as mãos em local visível e eu estou falando lento e pausadamente, não tão triste, com uma cara triste. Contato visual. Ontem eu fiz um vídeo falando de um modo alterado, porque eu estava muito emocionalmente envolvido no calor do momento e eu acabei falando coisas que na verdade correspondem perfeitamente àquilo que eu penso, então foda-se, eu não tenho pelo que pedir desculpa, esse canalha. Mas a gente vai falar sobre isso, porque eu vou provar para o Takeuchi que eu não sou um discípulo tão inútil assim e vou fazer um trabalho de mediação entre as nossas culturas para a gente ver que para vocês não acabarem se tornando preconceituosos com uma tremenda ajuda da minha parte. É isso. Então eu tenho ranço japonês e eu tô com medo de estar convencendo pessoas a tempo inteiro de uma maneira que não é saudável para ninguém. Então vamos humanizar os japoneses hoje. Olha que ponto eu cheguei, cara. E aí, Takeuchi me ensinou várias coisas na vida, inclusive como mediar conflitos, e eu segui a orientação dele várias vezes e confesso, acho que eu fiquei até marromeno nisso. E primeira coisa, para mediar um conflito, você precisa separar os dois lados e esperar que eles se acalmem. Porque se. E a gente tem expressões muito similares para isso, né? Você separa e fala para a pessoa Ochitsuku. Ochitsuku é. Você chega para a pessoa e fala Ochitsui nasai. Que é. Baixa esse negócio daí. Não é ereção sexual, não, gente. É porque quando você fica puto, haratatsu, né? O peito estufa porque o ventre sobe. E aí o seu ki, ele se expande. E aqui é a tua energia. E você fica expansivo, você quer bater em todo mundo. É o angry, né? O upset é pra dentro, assim, é quando você fica triste, chateado. O angry, mad, você tá expansivo, você tá querendo bater em todo mundo. E aí, não dá para você ser racional nessa hora, porque todos os seus instintos mais primitivos, mais animais de combate, eles estão ativos. Então você não começa a conversar nessa hora, você separa as pessoas e Ochitsui nessa. Baixa a bola aí. Então o baixa a bola aí é mais ou menos o que a gente está falando de Ochitsui Nasai. E é enquanto você está no calor do momento, não dá para debater. A sabedoria popular ela tem expressões equivalentes para coisas que são exatamente a mesma coisa. Não é como se a cultura japonesa fosse mais rica que a nossa. A gente tem exatamente a mesma forma de descrever determinados eventos, só que como os caras fazem kanji há mais anos, parece que eles são muito mais sábios. E não, as expressões populares que a gente tem aqui, elas descrevem exatamente as expressões japonesas, às vezes até com mais eficiência. Aí, Ochitsuita. Todo mundo acalmou. Aí o que você vai fazer? Você não vai deixar as pessoas brigando. Você vai escutar as duas. Não é que uma vai falar para outra. Não, você intermediando vai escutar os dois lados. Pode ser junto, e se não estiver dando para fazer junto, porque um está interrompendo o outro, é porque não otitsukou ainda, e aí você tem que fazer separado. E aí você escuta a história de cada um. E você tem que ser um bom ouvinte nesse momento. Porque o seu objetivo aqui não é nem saber a verdade, na verdade, porque a verdade você vai saber quando você juntar os dois. Mais importante do que você saber a verdade sobre o que aconteceu, se o cara tá falando a verdade sobre a treta que rolou, é você saber exatamente como ele tá se sentindo. Kimochi wa karu you ni kite. Que é assim, para entender o sentimento da pessoa, você escuta o que ela tem para dizer. Né? Olha que interessante. Porque às vezes as pessoas elas trocam símbolos.
Essa daqui mostra um símbolo que é divertido, essa daqui interpreta esse símbolo como um código que traduz uma mensagem ofensiva e vai lá brigar. Sabe quem é bom de causar essas brigas? Político. Fica colocando um monte de gatilho em você, que faz você ver o sinal de um como ofensa e, na verdade, o cara simplesmente estava defendendo a justiça. E aí as pessoas saem no tapa no meio da rua, foda-se as pessoas, o importante é o cara que colocou o gatilho na sua cabeça ser eleito. No chão de fábrica não tem isso. Tem duas pessoas que têm sentimentos que fizeram com que elas se estapeassem. Então você escuta primeiro, né? Aí depois que você escuta, mostra que você entendeu. Porque aí a pessoa vai se sentir compreendida. E a partir daí você já vai pro julgamento? Não, você vai ver se tem salvação. Se dá para você encontrar uma saída para aquelas pessoas conviverem em respeito, apesar da diferença que elas têm, que está fazendo com que elas se irritem uma com a outra. Isso é importante. E na maioria das vezes dá. Takeuchi era um cara que se você colocasse... Se houvesse interesse no mundo das forças que agem sobre aquele lugar, e Takeuchi, no Oriente Médio, haveria paz entre israelenses e palestinos. Se houvesse interesse. Só Takeuchi serve como intermediador de conflito? Não, o mundo está cheio de bons intermediadores de conflitos, está cheio de brilhantes intermediadores de conflitos e só não existe uma solução daquele conflito, não por falta de intermediadores que possam fazer o diálogo acontecer, é que não existe interesse de cima, de forças muito grandes que agem naquele lugar para que haja paz ali. Então, crianças palestinas vão continuar morrendo de sede, de fome e bombardeadas. E não tem nada que a gente possa fazer. É triste dizer isso, mas não tem nada que eu ou você possamos fazer, porque tem gente muito mais poderosa que nós que quer que aquele massacre continue todos os dias. Chão de fábrica não tem esse massacre todos os dias porque não tem forças tão poderosas. É o problema de duas pessoas, então é fácil de resolver. Basta que você escute, as pessoas entendam o sentimento que elas têm que levam elas a fazerem as burrices que elas fazem. É muito importante você entender o sentimento da outra pessoa, porque aí você não vai deixar ela mais puta ainda. Porque aí você não vai falar assim pra ela, puta que pariu, como você é burro, você deu um tapa na orelha da velha, seu retardado. Não é assim que você serve de mediador de conflito. O que você estava sentindo que levou você a cometer o erro que você cometeu? Já entendi que você cometeu o erro, já te julguei na verdade, mas eu quero te escutar. E a pessoa que escuta um pedido desse, ela fala, eu fiz merda, mas a pessoa está interessada, então eu vou falar também. E aí ela te conta a história e você se arma de uma série de ferramentas, não para foder a vida dela, para talvez solucionar o problema. Porque aí você vai ter mais ferramentas para conversar com a outra pessoa e falar assim, olha, o que está acontecendo é que daquele lado lá, determinadas coisas que você faz despertam, ativam gatilhos que faz que elas tenham determinadas reações, mas é por causa disso. E aí você começa a intermediar as coisas e deixar mais palatável. E aí você fala, ninguém precisa gostar de ninguém aqui nesse chão dessa fábrica, mas é obrigação de cada um trabalhar respeitando o outro. Senão não tem como. Eu tô com medo de vocês se tornarem preconceituosos. Porque eu tenho tanto ranço do Japão, e o Sekai ele fala que eu tenho que tratar isso em terapia, e eu tenho, e eu vivo falando que eu tenho. Eu tenho ranço com o Japão, e eu tô com medo de eu tornar vocês preconceituosos, eu deixar vocês com ranço do Japão, porque eu sou assim, isso já aconteceu antes, não é legal, não é legal eu perceber que eu sou a causa do preconceito genuíno de algumas pessoas contra já, por exemplo. E aí eu falo, cara, coisa que eu faço por sarcasmo, por ironia, por... Tá virando crença na cabeça de determinadas pessoas. Meu Deus, eu tô errado, eu preciso refazer isso. Aí a gente vai jogar, aí eu falo, foda-se, tenha preconceito contra essa raça, né? No MOBA, estamos falando de MOBA, que é o universo à parte. Então, o que a gente tá fazendo aqui hoje? A gente vai
tentar fazer vocês entenderem o que motiva o japonês, né? Ele tá com um comportamento burro, ele tá com um comportamento burro. Mas vamos tentar entender de onde vem esse comportamento burro. Então a gente começa e o Sekai ele fala, cara, você tem que tratar isso em terapia. Em várias conversas legais que a gente teve sobre isso, e dando satisfações ao Sekai aqui, o Japão foi o lugar que eu escolhi como lar depois de muito me fuder no Brasil. E o Japão ele me deu todas as ferramentas para eu conseguir construir a minha vida do zero, somente com o meu esforço, sem nem entender o idioma nem a cultura, saindo de um país que tinha me recusado e me negado o mínimo para eu viver com dignidade. Então eu chego no Japão com 16 anos e falo, cara, é chato ficar trabalhando de operador de máquina aqui, mas dá para viver, e dá para viver com dignidade. Eu voltei pro Brasil e tentei, e assim, eu passei tanta dificuldade com emprego, com vida corporativa, com tanta experiência precoce que eu tive. Eu digo, com 20 anos eu tive um bombardeio de experiências em diferentes âmbitos, assim, porque precocemente eu fui jogado no esquema da Petrobras aí, né, do petrolão, eu entrei no gasorão, né, eu fazia parte da máfia dos gasodutos. Eu tô falando de 1999, o negócio é muito mais velho do que o 2015 aí que você conhece, 2010 que você conhece. E nessa época eu sofri tanto que eu falei, cara, no Japão tava melhor, então eu vou voltar pra lá. Então, depois de ter tentado, depois de ter fugido pro Japão uma vez e voltado pra tentar tudo no Brasil, o Japão foi meu local de fuga de novo. E aí eu falei, não, agora eu vou aprender de verdade esse idioma, vou entender de verdade essa cultura e vou morar aqui, eu quero morar aqui pro resto da vida. Porque na cabeça de Fausto, de anos 2000, o Japão nunca mais seria, o Brasil nunca seria aquilo que o Japão tinha conseguido se tornar. E eu escolhi aquilo como lar. E adotei essa cultura e vamos lá, vamos estudar esse negócio, vamos aprender, né? Então, eu fui buscar a história do Japão contada pelos japoneses e me apaixonei por ela. E aí depois eu descobri que era mentira. Então, me apaixonei também pela história do Karatê e aí depois eu descobri que era mentira. E aí me apaixonei pela história da compultura. E, cara, como esse negócio serve para aliviar as dores que eu tinha na coluna por conta de ter trincado costela, de ter o problema que eu já tinha, que me levou à cirurgia agora. Isso cura tanto, isso causa tão bem que eu quero estudar esse negócio onde que eu aprendo isso, eu vou fazer curso de acupuntura. E aí eu olho um mapa e eu falo, caralho, isso daqui é muito foda. Vou estudar isso pro resto da vida. E aí eu descubro que aquilo é mentira também. Curar cura, desinflar desinflama, aumenta a circulação, tudo isso, mas não porque aquele mapa tá dizendo que aquele ponto na orelha limpa o rim e o fígado, não é desse jeito. E de mentira em mentira, de ilusão em ilusão, de problema em problema, eu chego à conclusão de que pelo menos o Japão permite que eu leve uma vida honesta, com dignidade. Eu estou me sentindo aprisionado numa linha de montagem ou dentro de um escritório, mas pelo menos eu vivo uma vida honesta num país que aprendeu a viver no mundo e que segue com prosperidade. E aí você começa a entender as relações de Japão e China e de Japão com os Estados Unidos, e aí você fala, não é como se daqui fosse eterno, estável, e não é como se eles fossem vencedores e como se eles fossem ocupar permanentemente esse cargo, mas pelo menos dá para viver uma vida simplesinha, com dignidade. E aí chega um ponto em que eu falo, cara, não dá nem para viver uma vida simplesinha, com dignidade e honestidade. Eu tô tendo que me submeter a coisas filhas da puta para manter, mas deve ter alguma coisa errada, deve ter alguma coisa errada com esse ano, com esse momento. Não é o Japão o problema, o Japão é bom. Por que eu vivo falando que não tem esse negócio de ser bom, não ser bom? Porque eu já acreditei que um país era bom, eu já acreditei que um sistema era bom.
E aí você vai entendendo como as coisas funcionam, e aí você vai perdendo a inocência. É duro isso. E foi muito duro quando eu descobri que o lugar que eu tinha escolhido para morar não me escolheria e não me proporcionaria estabilidade quando eu mais precisasse. E aí, velho, eu preciso ir embora daqui enquanto eu ainda consigo construir, consolidar alguma coisa no Brasil. E ainda bem que eu vim no momento que eu vim, porque senão hoje, com 43 anos, eu estaria muito lascado. Porque lá com 30 anos eu tinha empregabilidade alta. Hoje, talvez eu não tivesse mais. Não para uma vida honesta, dentro dos meus valores, não para jogar de acordo com as minhas crenças e valores. Eu seria muito mais depressivo e talvez não tivesse chegado até aqui se eu continuasse vivendo no Japão da maneira que eu vivia. Não que outras alternativas não pudessem aparecer lá e que eu não pudesse desenhar e definir um novo rumo para mim lá. Nós estamos falando isso. Ainda assim, é um povo que eu já vi como meu. E é um povo de onde eu vim. Meu sangue é 100% japonês. Meu coração já foi muito japonês. E não é como se eu tivesse precisado odiar o Japão para odiar o Brasil para amar o Japão. Não. Falei, cara, é como se eu tivesse o direito de duas encarnações. Porque geralmente as pessoas. E sem acreditar em encarnação, pelo amor de Deus, não acredito nesse negócio que você vai vivendo e sofrendo efeitos de vida passada. Puta que pariu, né? Puta que pariu, eu não tenho como provar e nem desprovar. Portanto, eu desconsidero completamente. Geralmente a pessoa nasce, cresce e morre no mesmo lugar. Historicamente, a pessoa não sai do quadradinho ali onde ela nasceu. No mundo moderno, as pessoas ainda viajam, mas elas viajam para perto. E é como se eu tivesse a oportunidade de viver duas encarnações. Por quê? Porque eu vi tanto brasileiros quanto japoneses passando por todas as suas fases de vida. Eu vi bebê virando criança, criança virando adolescente, adolescente virando adulto, adulto virando quarentão. Eu vi gente de meia idade virando idoso, eu vi idosos morrendo. Então, aprendendo por experiência de terceiros, por efeito de superdotação, é como se eu tivesse duas encarnações. Eu virei observador de dois mundos, não pertenço a nenhum deles, mas tiro o melhor dos dois e construo para mim um lugar que é meu. E eu construí para mim um lugar que era meu no Japão e conseguia ver um lar e conseguia ver um estilo de vida que eu amava. Você tem saudade de coisas que eu vivi no Japão? É claro que eu tenho saudades. Eu sinto saudade do dia a dia, do cotidiano do Japão. Cara, a coisa que eu mais adorava na vida era acordar de manhã e ficar enrolando na cama, depois me trocar correndo, pegar o carro, sair correndo e parar numa loja de conveniência e poder tomar o café que eu mais gostava e poder escolher um onigiri naquele dia e sair comendo um Nikuman daqueles. Pequenas coisas, odeio no inverno. Hyamugi, Zarusoba no verão. Tenho coisas assim, que se eu começar a falar para vocês, eu começo a me emocionar aqui. Então eu tenho essas coisas boas, só que eu não fico dividindo. Por quê? Porque eu tive momentos muito impactantes quando eu saí de lá, do tipo, você não pode desistir, você construiu muita coisa aqui para desistir. Se você for para o Brasil e der errado, você é ingrato porque você tem uma empregabilidade maior que a minha, você tem o seu lado brasileiro que te aumenta muitas oportunidades aqui, e tudo isso era verdade. Escutar isso de japoneses e isso ser verdade, eu tenho empregabilidade maior que a deles por conseguir transitar entre esses dois mundos. E pô, eu tô jogando tudo isso no lixo. E aí, né, e se você for e der errado? E aí eu cheguei num momento em que eu já tinha amadurecido tanto, a mudança já tinha acontecido tanto dentro de mim, de dentro para fora, que eu falei, cara, eu sou brasileiro, eu nasci, cresci lá. Se eu for ir der errado, eu vou continuar tentando até dar certo. Mas se eu achar que eu posso voltar para cá, aí não dá. Então, quando eu saio do Japão, eu tô imaginando assim como se eu estivesse dando satisfações pro CK, que são satisfações que eu devo para ele.
Eu lembro do dia em que eu dei baixa no meu visto permanente no Japão. E o visto permanente no Japão é tipo green card, assim, né? Se você não cometer nenhum crime e se você for lá renovar a cada não sei quantos anos, você nunca mais precisa sair do Japão. É como se fosse uma cidadania. E tem gente que implora por esse negócio, tem gente que sofre por esse negócio, tem gente que passa muitos anos tentando esse negócio. E quando eu decidi voltar pro Brasil, eu falei assim: não quero mais esse negócio aí não, eu vou voltar pro meu país. E eu quase apanhei porque eu fiz isso. E eu falei: é que você não entende que se eu for pro Brasil achando que eu posso voltar pra cá a hora que eu quiser, eu vou voltar no terceiro mês, porque não é porque eu vou dar errado no Brasil, é porque eu vou sentir saudade daqui, você não tá entendendo. Então, não foi um processo de eu odeio o Japão. Olha a profundidade da confissão que eu tô fazendo pra vocês. CK, olha o que você me forçou a fazer. Por uma pressão que você fez comigo um ano atrás. Ó, não é como se eu odiasse o Japão e falasse assim: eu vou embora daqui porque eu odeio esse lugar e eu vou pro Brasil. É como se eu tivesse chegado à conclusão lógica que o carrego do Japão seria negativo eternamente e que se eu ficasse lá eu me afundaria com aquele barco. E não havia nada que eu pudesse fazer estando nele que pudesse impedir esse naufrágio. E aí eu falei: eu tenho salvação, eu vou pro Brasil porque lá eu consigo sair da Somália e chegar, se não na Suíça, no Havaí. Eu consigo ter uma vida tranquila com esforço mediano no Brasil, uma coisa que aqui no Japão eu não vou conseguir, então eu vou embora. E sabe quando você... Isso já aconteceu comigo na vida, Liz? Já. Então sim. Eu posso dar esse exemplo tendo vivido essa experiência. Sabe quando você é rejeitado pela pessoa que você ama? Sabe quando você sente que você pode passar o resto da sua vida do lado de uma pessoa de tanto amor que você sente por ela e essa pessoa te rejeita e ela diz: eu tô num momento muito introspectivo da minha vida, não quero nada sério. Sabe quando essa pessoa diz não pra você e aí isso te dói tanto e te faz sofrer tanto que você começa a procurar defeitos na pessoa pra conseguir se desapaixonar, pra conseguir deixar de amá-la, pra você conseguir esquecê-la? Se eu voltasse pro Brasil e ficasse pensando nos Yukimi Daifuku, se eu voltasse pro Brasil e ficasse pensando nos onigiri de okaka, se, se eu voltasse e ficasse pensando no, nos lugares onde eu fazia caminhada, eu continuaria dividido e eu não me solidificaria no Brasil da maneira que eu me solidifiquei. Então, uma das coisas que eu fiz foi: olha como lá isso daqui não funciona, olha como lá isso daqui não funciona, olha como inevitavelmente esses caras estão indo pro abismo. E olha como no Brasil você tem oportunidade, olha como isso é bom, olha como isso daqui é perfeito, olha como isso daqui é maravilhoso, olha como você gosta disso. E foi isso que fez eu, dia após dia, construir a minha vida e a minha identidade. E a minha terceira encarnação, porque tem eu, na época que eu ia pra escola, e aí quando eu converso com o Fábio Amparo, quando a gente troca uns memes ruins de velho, assim, o tempo que eu estudei com ele parece coisa de outra encarnação, parece coisa de outra vida. Porque eu voltei do Japão uma terceira pessoa, que não foi aquela que viveu com ele, que não foi a pessoa que viveu no Japão. Eu tô fazendo uma confissão de amor pelo Japão aqui, para vocês entenderem que quando eu faço um vídeo tóxico, como eu fiz ontem, é amor mal curado. É aquela raiva, é aquele chamar de burro que você faz com pessoa da sua família. Aquela indignação que você tem com um parente que no fundo você ama e que você fica inconformado de ver que tá fazendo tanta merda assim na vida. Então quando eu falo que um japonês ele tem que ser burro na cadeia, fazendo menção a Clóvis de Barros Filho, é querer pegar o japonês pelo pescoço e falar: vai tomar puta que pariu, tem abril nesse caralho. E você vê que os caras não criam. Mas o comentário que vocês fizeram, do tipo, você tá querendo que o cara seja X, só que ele é Y. Ele tem uma natureza, você tá querendo que ele tenha outra só porque você enxerga esse lado. E esse comentário é extremamente sábio. Ele é simples e assertivo.
Ele é exatamente isso. O japonês, ele não tem como perceber a merda que ele tá fazendo, porque ele não sabe o que é ser um brasileiro olhando o Japão de fora. Ele não tem essa visão. Então é muito fácil para mim, brasileiro, é muito fácil para mim que tenho a visão do olhar estrangeiro e consigo ter plena empatia pelo turista que é de fora, que não compreende as regras japonesas, é muito fácil para mim falar: ô japonês, você tá mandando sinais aí que estão sendo mal interpretados e tá dando merda isso daí. Para mim é muito fácil. Para o japonês que não entende a visita que chega e só sabe trabalhar com os sinais e com os códigos que ele emite, não tem como ele evitar esse confronto e esse mal entendido. Então talvez o Japão ele não precise só de iluminação nessa ignorância, nessa burrice que as pessoas têm de não enxergar uma oportunidade que é esfregada na cara deles. Talvez eles precisam de intermediadores de diálogo, de tradutores culturais para apaziguar a situação e deixar esse atrito um pouco mais leve, um pouco mais suave. E aí eu fico olhando para isso aqui e pensando como que eu falo do comportamento japonês da maneira que o Takeuchi me ensinou a me comportar no momento em que a gente tem desentendimentos como esses aqui, né? Eu posso ter passado a impressão para vocês de que turismo nunca funciona no Japão, o que não é o caso. Por quê? Porque 99% dos turistas que foram para o Japão, eles tiveram experiências maravilhosas e saíram de lá completamente deslumbrados. E 99% dos turistas que japoneses vêm não lhes causa distúrbio nenhum, algum, problema nenhum, mas tem aquele 1%, 1% que fode tudo. E aí os caras saem extremamente estressados daquela interação, porque eles não sabem como lidar. E aí é isso que vai pro YouTube, num desabafo, e esse desabafo ele só é encontrado por alguém que esteja de fato procurando, ao ponto de colocar aqui o, o turista é um saco. O turista é um incômodo. Kanko Kyaku. Kyaku é cliente, Ko é brilho e Kan é observação, o olhar. A palavra turista em Japão é um cliente que enxerga, que vê com brilho. É um cliente que vê o brilho. Ele chega no lugar e o olhar dele brilha porque as coisas têm brilho quando ele olha. Isso é turista. E Mendo é, Mendo é trouble. Mais do que isso, é annoyance. O Mendo é um negócio que te irrita, que te deixa puto, que te incomoda. É a soma de bother com annoy. É ao mesmo tempo uma coisa que parece um elefante sentado do teu lado, num sofá apertado, e um mosquito no teu ouvido. Juntar esses dois aí dá mendo. Tanto que, para uma pessoa muito chata, você fala mendokusai, mendokusai. Então, além de ser inconveniente que nem um elefante gordo do meu lado no sofá apertado e um mosquito barulhento no meu ouvido, puta que pariu, você ainda fede. Então, é gostoso chegar para um japonês chato e falar mendokusai. Nossa, você fica até mais calmo depois que você fala um negócio desse na orelha de alguém. Então, para alguém ter colocado nos vídeos palavras como essas que vão ser achadas por essa busca, é porque a pessoa estava muito puta porque ela achou que ela viveu uma experiência muito extrema. Então, eu tô vendo o japonês extremamente irritado com uma coisa que para ele foi muito impactante. Só que eu tô com o olhar de fora falando, puta, como você é burro, cara. E ele tá sendo burro porque ele tava muito puto, muito incomodado com uma coisa que ativou todos os gatilhos que ele tinha. Então, esses caras que apareceram nesses vídeos aqui, eles não deveriam ser representativos do povo japonês. E sim, o meu vídeo de ontem, embora eu acredite em tudo que eu falei, eles podem levar vocês a uma visão preconceituosa e distorcida do japonês, que é uma coisa que não condiz com a realidade. Pelo menos não com 99%.
das interações que vocês teriam com o japonês de verdade. Caramba, esse papo tá ficando longo, né? Já teve declaração de amor não correspondido, já teve um monte de coisa. Cara, CK, a minha relação com o Japão é como se eu fosse um homem imaturo que termina com uma mulher por medo de um dia tomar um pé na bunda dela. Fui eu que escolhi ir embora. Não fui eu que dei errado aqui. Então, Faustinho, imaturo, talvez não. Talvez seja. Eu tô comparando com uma coisa menos madura do que foi o meu gesto lá. Eu tinha ciência de que não daria certo e eu saí enquanto eu ainda estava bem. Enquanto eu ainda era mais ou menos novinho, ainda dava tempo de arrumar outra pessoa que tivesse interesse. Foi mais ou menos isso. Eu saí com 30 anos falando, cara, se eu não for agora eu não vou mais. Saí com 29 anos do Japão. Há 2 meses de fazer 30 anos. Se eu não for agora, eu não vou conseguir mais aí. Como que eu vou fazer faculdade? Não fiz faculdade até hoje. Como que eu vou consolidar uma carreira? Como que eu vou arrumar emprego? Não arrumei emprego até hoje. Como que eu vou? Eu preciso ir agora, porque senão eu não vou mais. Eu preciso terminar com esse lugar aqui, enterrar isso daqui na minha vida. Porque se for uma ex que eu fico voltando toda vez que me dá saudade, solidão e tesão, eu vou ficar igual a metade dos brasileiros que eu conheço que fica indo e voltando e gastando tudo que junta ao longo da vida em passagem para recomeçar. Não quero ser isso. Não quero ser essa pessoa que fica dividida entre dois mundos. Então eu precisei abandonar o Japão e foi como se eu tivesse cortado um braço e uma perna. Ficou faltando um pedaço da minha alma. E aí quando você chega pra mim e fala assim, pô, saiu um anime novo, você não quer assistir? Eu falo, não. Não, porque eu não preciso de vínculos com o Japão. E também porque eu vou assistir o mesmo anime que você e eu vou ver uma coisa diferente daquilo que você vê, porque você tem o olhar deslumbrado do turista. E aí é como se todo mundo que gosta de anime tivesse o olhar deslumbrado do turista. E aí eu não me identifico com ninguém e, portanto, eu prefiro nem assistir o mesmo anime, porque senão eu vou ter que ficar com a minha interpretação sozinho pra mim, ou então ficar fazendo análises que não serão populares e talvez até fossem. Talvez o meu canal fosse muito maior se eu fosse viciado em anime e ficasse fazendo reviews disso. Me deram essa dica antes e eu falava, cara, eu não quero fazer negócio pra ganhar dinheiro, porque senão eu vou sentir que eu trabalho. Eu tenho que falar sobre as coisas que eu realmente tenho paixão, mesmo que tenha só meia dúzia de pessoas querendo escutar. E não teria paixão por uma vida assistindo anime no Brasil, né? Até porque eu iria para conteúdos mais densos e aí ele inevitavelmente seria chato porque ele não seria de massa. E nem comecei o vídeo ainda, que merda. Vou ter que colocar um outro título que não o que eu queria. Eu queria dizer assim, Japão, os anfitriões vistos por alguém mais maduro. Mas não, vou ter que arrumar um outro título. É, o Japão. Como que eu explico isso pra vocês? Como que eu explico pra vocês o sentimento de cada pessoa? Japonesinho de 5 anos vai seguindo o japonesinho de 6 anos para ir para a escola. Japonesinho de 8 anos, ele está seguindo o japonesinho de 9 anos para ir para a escola. Até certa medida, a mãe leva metade do caminho, aí a partir de determinado momento vai ter a mãe de um desse grupo num determinado cruzamento onde é perigoso e que alguma coisa aconteça com o carro e a mãe vai estar segurando uma luz ou uma barra vermelha e ela vai pedir para os carros pararem para as crianças passarem em segurança. Existe todo um protocolo. A mãe é treinada. A mãe é treinada para não deixar as crianças passarem enquanto o carro não parar. Depois que o carro para, aí ela fala para as crianças irem. Aí tem o cumprimento para agradecer o cara que teve a paciência de parar, segue o turno e ela fica atenta para a próxima leva de crianças.
tudo é feito para que as crianças sejam protegidas e para que as crianças aprendam os padrões de comportamento do cidadão japonês, que é respeitar as regras, porque existe um Kijun, existe um Kihon, existe um Yarikata, existe regra, existe padrão, existe uma forma como as coisas são feitas, existe uma etiqueta com que a coisa é feita, e a criança ela é condicionada desde o início a agir dessa forma, que é uma maneira de existir no mundo, que é uma maneira que foi desenvolvida ao longo de séculos e naturalmente, e que talvez ela esteja ultrapassada sim, e não tem nada de errado em estar ultrapassado no mundo, desde que a sociedade esteja factível, viável. Tô pensando em 3 idiomas e não tô achando uma palavra para descrever o que eu tô pensando. A sociedade ela precisa ser viável, ela precisa ser funcional. Tudo bem se ela for ultrapassada. O Japão não precisa ser o mais moderno do mundo. Ele não precisa ser o mais descolado no mundo. Ele pode ser piegas, desde que ele seja funcional. O problema é que o apego às tradições do Japão está fazendo com que ele não seja funcional, mas isso é uma coisa que dói aqui. E aí, com 4 anos, eles nunca viram ninguém pisando aqui sem estar de carro. Por quê? Porque esse território aqui, ele não é acessável para uma criança de 4 anos, nem de 5 anos, nem de 8 anos, nem de 12 anos, nem de 13 anos. E com 28 anos, o cara fala assim, por que eu tô andando aqui e não aqui, se não tá passando carro nenhum? Porque você estar aqui ou aqui independe da presença de carro. Eu não estou falando aqui se é certo ou se não é certo. Eu estou convidando você a entender a coisa pela perspectiva do japonês para você entender o sentimento dele e por que ele dá um chilique que nem um louco. Tudo bem? Para o japonês de 28 anos, se ele faz um negócio desse aqui, ele sente que ele está cometendo um crime. Porque a educação dele não é que se tiver carro você vem para cá. Porque no Brasil é assim, você anda no meio da rua, a hora que você vê um carro você fala, pô, o espaço é do carro, eu vou para calçada. Mas você ainda vai devagar, porque você fala assim, ele não é louco, ele tá me vendo. Então tem um jogo de hierarquia e tem ali um pezinho no desafio. E você sai, no fim das contas. E você não causa acidente, porque você não é retardado. Mas pro japonês, não é uma coisa de vai ter o acidente ou não vai ter. E sim, se eu, civil, estou fazendo aquilo que possibilita, se aumenta as chances de haver um acidente desses, e o quanto isso é desrespeitoso com toda a comunidade que zela pela segurança de todo mundo igualmente. Porque se eu ficar na rua e for atropelado, eu vou estar causando um tremendo mal ao cara que me atropelou, porque vai ter sido a minha culpa que ele me atropelou e ele vai ter que pagar pelo meu tratamento. Porque a lei vai jogar todo o peso em cima de quem está dirigindo. Então isso daqui é outra coisa. O turista ele está correndo um risco que na verdade é do japonês que está dirigindo o carro, porque se o cara tá vindo aqui olhando pro celular dele, ele está cometendo um crime. Só que ele vai pagar muito caro pelo crime de olhar pro celular, porque muita gente faz isso e não atropela ninguém. Mas pode ser que ele encontre um corpo de alguém tirando foto que não está prestando atenção nele e que ele não acha que estará lá. Por quê? Porque os japoneses costumam ficar para cá. Costumam ficar para cá. Você tem que tomar areia porque não tem semáforo. Essa faixa aqui indica um cruzamento sem semáforo. E aí você está forçando o cara a assumir para ele a responsabilidade de enxergar esse cara aqui. E aí você fala, porra, mas japonês não é cego. Sim, mas você tem. O japonês ele tem esse negócio de falar assim, kyotsukete, 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 né? Ah, kyotsukete. Que é como se você pegasse esse ki e colocasse em você para você ficar atento. Mas eles sabem que eles têm que ficar falando kyotsukete um pro outro o tempo inteiro. Por quê? Porque eles sabem que o que sai do nada. Né? Então, o acidente acontece quando o Ki não está lá, quando você não está ciente de si. Então, você começa a andar na rua pensando na ex. Aí, o que acontece? Você começa a chorar, seu olho fica
mareado. Aí você anda bem pro lado e não vê que você saiu da faixa de pedestre. Aí você vai para um lugar e vem e bate um caminhão. Por quê? Porque o motorista tava com sono, tava no final do expediente dele. Se você tivesse com o Ki colocado, você não teria sido atropelado e você não teria arruinado a carreira do motorista, que vai perder tudo que ele construiu na vida, porque ele provou que ele não serve para proteger a vida dos pedestres. Então, por uma ausência do seu Ki acontecendo no mesmo momento da ausência do Ki do outro, aconteceu um desastre que acabou com a vida dos dois. E o japonês é um cara que ele acha que é dever dele ficar lembrando do outro pra colocar o ki nessa porra. E isso daqui pra eles é ausência total de ki. É assim, você não tá só sem o ki, você tá sem noção. Você tá sem juízo, você tá sem. Não é só falta de atenção que você tem, é falta de. É falta de voltar pro prezinho e começar toda a educação japonesa de novo. Só que aí o cara fala, meu Deus, ele é turista, ele não teve a educação que eu tive. Como que eu lido com um fé da puta desse que eu não posso nem cobrar por ele não ter estudado aquilo que eu estudei, por ele não ter aprendido aquilo que eu aprendi. E pior, agora que a minha vida é construída em cima de, de Kihons, já que a minha vida é construída em cima de protocolos, de procedimentos, de padrões que tem que ser automáticos, de ação e reação automáticos, como que eu lido com uma pessoa que não tem esses padrões, que não age da maneira que eu espero que tem que agir quando eu falo, quando eu dou o comando que eu dou. Porque se eu crescer num mundo em que quando eu falo que eu skate todo mundo coloca a porra do que no lugar, que é a atenção, né? Volta, para de pensar na isso, para de pensar no trabalho, para de pensar no filho, para de pensar nas fraldas que tem que comprar. Eu grito que eu desquetei e o cara volta e fala: o que está acontecendo aqui? E quando eu falo para um turista que eu desquetei e ele continua panguando, porque nem o japonês que eu falei, o idioma japonês que eu falei, ele entendeu porque ele é um turista. O cara entra em pânico porque ele fala assim: se o outro não está com o ki dele nele, é papel meu ter o meu ki e o dele. Ou seja, eu tenho que estar pronto para salvar o cara. Mas não é um cara, é quatro turistas. Meu ki tem que dividir em cinco para salvar quatro pessoas. E o motorista que está descendo com o carro. O japonês ele entra em pânico porque ele não sabe lidar com quem não é do mundo dele, do universo dele. Ele não foi educado para isso. A educação japonesa está falhando com ele. E o mundo inteiro dizendo que a educação japonesa é maravilhosa está fazendo com que ele não suspeite que a educação japonesa é uma bosta. Roupa branca, sem maquiagem. É exatamente isso que eu penso. A educação ja japonesa é uma bosta. É o que eu penso. Você pode não concordar comigo. Então, quando esse cara vem aqui, esse cara é da comunidade japonesa e o trabalho. Ele é funcionário público, ele está recebendo para ser o guardinha. Já começa aí. Tem uma associação de moradores, ele trabalha para a associação de moradores, então ele recebe da associação de moradores, ele tem o desígnio, a missão de manter as pessoas seguras. E se alguém for atropelado, ele vai pro hospital e ele vai ter que explicar por que ele não tá fazendo o trabalho dele direito, que aconteceu uma porra do acidente num lugar onde é a função dele ficar lá para evitar que o acidente aconteça. E esse cara, ele quer infartar, porque toda vez ele fala para um turista sair dali, o turista não sai. E quando o turista finalmente entende que não pode ficar tirando foto ali no meio da rua onde passa o carro e é responsabilidade dele também se o acidente acontecer, quando finalmente o turista ele vai pra calçada e entende que não pode ficar ali, aí chega outro turista. É matar o cara do coração. Esse cara aqui, ele não dorme à noite. Ele tá procurando outro emprego, inclusive. Teve um negócio muito engraçado, né? Porque esses turistas aqui, eles são de Israel. E aí ele grita assim: não é perigoso, não? Como que não é perigoso esse negócio aí que vocês estão fazendo? E aí eu lembro de ter pensado uma coisa muito maldosa. Ó. Eu falei, puta, japonês é engraçado, né? Ele olha pro israelense e fala: matar uma criança palestina de sede pode, agora tirar a foto do Sakura no meio da rua não pode.
Que pensamento merda, né? Que passou pela minha cabeça. Que pena que a gente não tem controle dos pensamentos que passam pela nossa cabeça. Imagina eu contar as coisas que eu penso no canal de YouTube. Eu tô falando com vocês aqui, eu tô literalmente pensando no Takeuchi. E pensando assim, como que eu explicaria isso pra ele? É, como que eu explicaria isso pra ele e pra vocês entenderem o que acontece aqui? Como que eu explico o Kimochi de todo mundo pra todo mundo, né? Você sabe o que que é a geisha histórica? Fausto, eu assisti Memórias de uma Geisha, então você nunca vai me convencer de que você tá falando a verdade, porque de geisha eu manjo, porque eu já li um monte de coisa. Você quer saber o que que... Ah, Fausto, mas eu sigo aquele canal daquele cara brasão de não sei o que, e o cara só fala a real e ele falou que... A minha versão, você quer? Porque tem canal assim que eu tenho ânsia de vômito, porque eu falo, como que os caras podem ser tão bons numa coisa e tão nojentamente ruins em outras? Geisha era o seguinte, o feudo, ele precisava mostrar organização, sofisticação, ele precisava provar mérito perante os outros feudos. E aí, o feudo, para ser honrado, ele precisava ter um exército forte. Então, os samurais eles precisavam ser fortes. E não só de número de samurais, eles precisavam ser habilidosos. Não adianta você ter 50 mil soldados de Xerxes, né? Você tem que ter 300 de Esparta. É melhor. Se você puder ter 50 mil de Esparta, melhor ainda. Então, o seu exército vai ser medido não só pelo número de bons samurais que você consegue ter, mas o quão habilidosos eles são, e tem essa guerra de ego que é uma merda. E se engana quem acha que treinamento de samurai era igual em todo lugar. Não é porque as pessoas dos feudos, elas não necessariamente viajavam de um lugar para o outro, não tinha intercâmbio. E alguns feudos eram famosos por quê? Porque o instrutor militar, o instrutor de artes marciais era muito bom e todos os samurais daquele lugar ali, eles tinham uma determinada habilidade. Rolava esse tipo de coisa. Determinados clãs que eram temidos porque eram muito bons, porque você jogava 50 samurais de um lado com 300 do outro, sobrava 30 e 0, né? Porque de tão habilidosos que os caras eram. Mas é só de força bruta que vive um feudo? Não. Então você vai ver a qualidade de vida de quem mora lá. Os camponeses, os pobres, eles estão bem alimentados? Eles estão minimamente felizes? Porque você não pode ter só trabalho, você tem que ter um pouco de arte, você tem que ter um pouco de entretenimento, você tem que ter um pouco de diversão. E as pessoas elas têm que ter ócio para desenvolver as suas artes para vender na praia. É isso. Tá tendo tempo vago, tá tendo tempo ósseo, tá tendo tempo para se dedicar para aquilo que é realmente seu hobby. Isso daí também era levado em consideração no nível de honra do Tonosamala. E aí, quando chegava a visita de nobreza de outro lugar, você precisava não só mostrar samurais fortes e habilidosos e em grande número, você precisava não só mostrar a sua capacidade de geração de arroz ali dentro e o quanto você conseguia ter surplus, que era o arroz era dinheiro. Era muito feio comer muito porque você literalmente cagava dinheiro. E, e era importante que o feudo ele conseguisse produzir muito mais do que aquele que ele precisava consumir. E aí ele começava a juntar riquezas de outra forma. Só que numa época em que o Japão inteiro era pobre. Então, do mesmo jeito que aqui, que chega uma hora que acaba a riqueza, a gente precisa começar a inventar, então vamos criar umas NFT, vamos criar no coin, porque não tem onde enfiar dinheiro mais, então vamos inventar valor onde não existe. E aí, de repente, todo mundo acredita que existe e passa a existir. Aí você vai lá e faz a cerimônia do chá, que é 8 anos de estudo,
para uma cerimônia de 40 minutos, que é pegar uma água quente e tacar em cima da erva para te dar um copo de chá. É isso. Fausto, você é desrespeitoso, mas como que você pode falar um negócio desse da cerimônia do chá ser insensível? Seu homem do campo, seu desprovido de capacidade de percepção de arte. Qual é o final da cerimônia do chá? É dar um chá. Não é esse chá que você tá pensando, não, é chá mesmo. Não tinha o que oferecer, eu não podia te dar um banquete. Eu não podia fazer um churrasco e matar 2 novilhos pra te impressionar com um volume enorme de carne. Por quê? Porque não tinha isso. Eu vou te dar uma refeição simples. E o chá ele vai ser servido de uma maneira que você percebe que a gente tem sofisticação. Por quê? Porque aqui tem ócio. Aqui tem pessoas que podem se dedicar à estética e à harmonização. Então eu vou provar para você que eu consigo te oferecer isso. E aí eu faço um baita de um festival para servir um chá para você. Para aqui, para você perceber a arte. Eu não tenho uma orquestra filarmônica. Eu não tenho uma orquestra sinfônica. E eu tô fingindo que eu sei a diferença dos dois e nem sei. Eu não tenho, eu não tenho uma banda de rock aqui para tocar ao vivo para você. Eu tenho, com os recursos que eu tenho aqui, eu tenho shamisen. É uma violinha. Eu vou colocar a pessoa para tocar violinha aqui para você escutar. Pô, mas o som do shamisen ele é tão limitado. Não, mas aí vai ter uma performance, vai ter uma interpretação, vai ter um teatrinho. E esse teatrinho ele não pode ser desprovido de valor, ele tem que ter profundidade, ele vai ser arte. Então o negócio vai ser extremamente artístico e a gente vai desenvolver uma arte que vai ter crítica e que vai se desenvolver ao longo do tempo e que vai ter uma mensagem profunda para te passar, mas que no fundo é a sofisticação do nada. E esse nada ele é muita coisa. Ele é muita coisa, porque quando o cara leva 4 horas para te servir um chá, ele faz você observar uma cerimônia de 15 minutos até o negócio chegar na sua mão. É porque ele tá sofisticando muito nada, e quando ele sofistica o nada na sua frente é porque ele tá te dando muita importância. Ele tá dando muita importância à sua presença. É como se eu convidasse você para minha casa e eu não tivesse comida para te servir, mas eu fizesse toda uma performance, umas macaquice aqui na tua frente, para mostrar que agora eu tô vivendo em função de te receber bem, para você se sentir honrado, para você ver que a sua presença é muito importante para mim e que eu tenho pelo menos uma sofisticação, uma preocupação em saber demonstrar a importância que a presença de um hóspede tem no meu feudo. Tá vendo? Eu não sou completamente desrespeitoso com a arte japonesa. Eu só coloco ela no lugar onde ela cabe em 2024. Porque esse negócio de gratidão eterna para uma refeição e uma pousada. Porque se você saía do feudo, você tá fudido. Você ia ser assaltado se eu era do primeiro samurai Ronin que passasse. Sim, eu sou o chulo. Você sabe disso. Você chegou nesse canal, você sabe disso. O cara que é assaltado no segundo dia de viagem dele, e a viagem dele vai demorar 14 dias para ele chegar no destino, ele vai ser pedinte, ele vai ser mendigo durante 12 dias. E se nesses 12 dias de caminhada, uma cidade, um vilarejo, tiver 100% das pessoas que neguem a ele uma refeição e um pernoite, esse cara vai morrer. 14 dias de viagem, dinheiro para 14 dias, para 14 hospedagens, para 13 hospedagens e para 27 refeições. Ele foi com esse dinheiro todo. No segundo dia ele foi assaltado. Ele tem mais 12 dias. Ele vai a pé, porque não tem Shinkansen. A gente está falando do Japão medieval. Ele vai andar o dia inteiro. Ele vai chegar no vilarejo onde ele conseguir chegar com o dia ainda claro. Ele vai bater de porta em porta falando: fui assaltado, não tenho dinheiro. Quando uma pessoa faz e convence, o que aparece atrás dela? 60 pessoas falando a mesma coisa. Vai ter gente com dinheiro pedindo e dando a cartada do fui assaltado. O que vai fazer com que muita gente de muita pensão e de muita residência negue, porque todo dia bate 300 pessoas falando a mesma merda na porta da casa dela.
Então você vai sem absolutamente nada e prova para a pessoa e conta a sua história, conta de onde você veio, conta de que família você é, conta por que você está indo viajar. A pessoa te dá um prato de comida e fala dorme ali, você fala obrigado. E aí você é grata pro resto da sua vida, porque se dessas 12 cidadezinhas uma tivesse te negado uma refeição e pernoite, você teria morrido. Então você chega no seu destino e agradece não só a Deus, você agradece a 12 famílias que se dispuseram a te dar uma refeição e um pernoite. E o que eu escutei já? Que brasileiro é ingrato porque ele não entende o que. Ele não entende a importância de determinados gestos. Aí eu falava, não, é vocês que são burro pra caralho. Porque, cara, eu venho de um lugar em que você derruba uma semente de mexerica no chão, nasce uma árvore. Lá, todo lugar onde você bate, como é um país rural, era, né? Todo lugar tem muita comida. Não é realidade mais, né? Porque a gente conseguiu proibir as pessoas de terem acesso à riqueza. Os caras estão pagando R$ 16 no quilo de tomate em São Paulo. É um desrespeito isso. Então tá ficando fogo e mais tomate do que deveriam, né? Pra segurar o preço alto desse jeito que tá, fora que a gente tá pagando R$ 6 na gasolina, isso é um ato de guerra. E brasileiro, soldado de guerra sobrevivente. Cara, vocês estão abrindo os portos de vocês para uma galera que vem de um país onde em todo lugar que você fala, todo lugar que você para, os caras te oferecem comida e fala dorme aí, por quê? Porque não tem a casinha de bambu, tem fazenda lá. E você dorme na fazenda, os caras não querem sabendo que você tá na fazenda dele. Então nunca vai passar na cabeça do fazendeiro que o cara que dormiu que nem um mendigo ali na viagem dele deve algum favor para ele, porque ele tá numa terra gigantesca em que ele só não quer que você roube o boi dele. Se você não roubou o boi dele, se você dormiu na grama ali, você não morreu de frio, não morreu de calor, porque o Brasil é tropical e ninguém acha que deve a vida a alguém que lhe ofereceu comida, porque em todo lugar que eu vou no Brasil os caras me oferecem comida. O Brasil já foi assim. Pergunta pro seu avô e pra sua avó se antigamente você não passava na porta dos outros, os caras falavam, bem, pra almoçar. Porque não era a coisa mais cara, não era a coisa mais difícil de se conseguir. Nesse mundo onde uma estadia valia muita coisa, onde o prato de comida valia muita coisa, porque as pessoas comiam dinheiro, porque o dinheiro era o arroz. Para eu mostrar a sofisticação no meu feudo, a sofisticação ela tem que ser uma coisa que não seja comer muito. Olha que interessante, se você vem me visitar, o valor que você tem para minha família vai ser demonstrado pela quantidade de comida que eu vou te oferecer. Se você está chegando de outro país e faz 10 anos que eu não te vejo, você vem na minha casa e eu vou fazer um churrasco para você. Você é tão importante para mim que eu vou fazer muita comida, eu vou fazer churrasco e vai ter sobremesa e vai ter cerveja e a gente vai se esbaldar. É porque eu te considero tanto que eu vou te receber bem e com muita comida. No Japão, se você recebe um cara e você dá muita comida para ele, você tá fazendo motainai. Motainai, você tá fazendo todo mundo comer mais comida do que deve, todo mundo tá cagando dinheiro. Isso é um grande desperdício porque esses recursos eles deveriam ser usados com mais sabedoria. Então, como que eu provo que eu te considero pacas? Como que eu provo que eu te considero pacas? Eu vou te oferecer arte. Eu vou te oferecer um chá delicioso que é o único que eu tenho. Quer dizer, que é o melhor que eu tenho. Mas ainda assim é só um chá. Mas ele vai ser servido da maneira mais artística possível para você perceber que tem uma pessoa aqui que eu sustento, simplesmente para que ela se dedique a- ao desenvolvimento, à sofisticação, à percepção sensível de uma arte num nível que não é qualquer um que alcança. Que o camponês que trabalha 8 horas por dia não consegue alcançar. Por quê? Porque ele não está refletindo, ele não está estudando, ele não está pesquisando, ele não está performando, não está desenvolvendo, então ele não está se sofisticando, ele não está upando em arte ao ponto de conseguir servir o chá para você da maneira que deve ser servida.
Então, quando eu te recebo no meu feudo e eu te respeito muito, eu vou fazer com que pessoas que comem muito pouco arroz, pessoas que comem muito pouco peixe, pessoas que comem muito pouca conserva, que são magrinhos, que são baixinhos, essas pessoas eu vou mostrar que elas passam a vida inteira dedicada à arte, dedicada ao desenvolvimento e à sofisticação e ao desenvolvimento espiritual e à intelectualidade. E eu vou mostrar que elas são a nata do meu feudo e que eu disponibilizo a você porque eu te considero pacas. Vou te servir um chá, vai ser a mulher que faz a cerimônia do chá. Vai ter outra tocando a violinha para você, é uma violinha de 3 cordas. Não é uma guitarra elétrica, não tem um bom amplificador, não tem um pedal de distorção. É uma violinha, mas ela vai tocar aquilo e ela não vai só tocar com uma mão, com 2 mãos, uma nas cordas e uma na palheta gigantesca. Não vai ser só isso. Ela vai tocar com o olhar, ela vai tocar com o cabelo, ela vai tocar com a cintura, ela vai tocar com os pés no chão, sentado no ângulo que tem que sentar, com o olhar e com uma concentração e com uma dedicação e com uma precisão nos seus movimentos, que você vai perceber que para aquela pessoa conseguir tocar daquele jeito, ela tem que ter estudado para aquilo a vida inteira. É a sofisticação do nada. Então, se eu tiver um teatro de bonequinho, esses teatros de bonequinho, eles não vai ser eu pegando o Muppet Babies, o Caco e a Pig contando uma piada. Não, vai ser gente fazendo uma performance tão profunda e tão rebuscada e tão sofisticada e com tantas nuances e com tanta arte no sentido de permitir inúmeras interpretações dependendo do seu contexto e das suas experiências pessoais, que você vai falar, meu Deus, isso explodiu a minha mente, cara, e nem é Black Mirror. Então, a geisha é uma pessoa que vai representar todo o valor cultural do feudo. Por quê? Porque ela vai saber cantar, ela vai saber dançar, ela vai saber servir chá, ela vai saber tocar o shamisen, ela vai apresentar para você a arte do entretenimento. Acontece que em inúmeros feudos, esse entretenimento ele era levado a um nível tal que a arte do entretenimento incluía um final feliz, que era sexo. Aí vai a gente chucro, chucro. Você olha pro cara servindo chá, é água com mato. O shamisen é um projeto de cavaquinho mal feito. A dança não tem gingado de samba. O canto parece uma taquara. A gente chucro olha pra geisha e fala: o que ela faz? Ela transa. Ah, entendi. Geisha é puta. Eu conversando com geisha, pergunto pra ela: como você sente o olhar do estrangeiro sobre você? Resposta: me sinto uma puta. Por quê? Porque quem é de fora não entende a cerimônia do chá, não entende o shamisen, não entende isso daqui, não entende a música que eu canto, não entende a letra e a profundidade artística da composição musical que eu canto, porque parece uma coisa rústica para quem não entende a sutileza da coisa. Então parece que eu sou uma pessoa que transa. E aí a pessoa me vê como uma puta e não entende tudo aquilo que eu levei a vida inteira para estudar. Então, geishas são pessoas que estudam muito, que carregam um valor e uma carga cultural histórica tremenda e que hoje carregam essa arte e servem à nobreza em lugares específicos do Japão, que incluem Kyoto, e atendem em lugares específicos, e o caminhar delas até o lugar onde elas trabalham representa muito para elas, e no meio do caminho elas estão sendo fotografadas por um monte de gente que tá falando: ah, eu vi no anime, eu assisti Memórias de uma Geisha, olha lá Kenga, ó puta chique, ó puta de luxo. E olha que da hora, parece uma boneca que. E a mulher, ela se sente
objetificada, invisível, envergonhada, humilhada, e ela não gosta de ser vista. E para ela é um horror que tirem foto dela, porque ela não tem controle sobre o uso daquela imagem. E é um ataque pessoal, porque o caminhar dela na cidade de Kyoto é uma coisa muito íntima da vida dela. E durante muito tempo a sociedade japonesa permitiu que aquele momento fosse íntimo, porque o deslumbre ele estava sempre no kimono, no formato, na perfeição e não do rosto. Só que o que o ocidental olha? O rosto é mais importante, pintado de branco mesmo assim reconhecível, a mulher se sente nua quando olhada no rosto e tendo a foto tirada, não porque ela é uma japonesa primitiva de 300 anos atrás, mas porque é uma intimidade tremenda num ambiente de trabalho, porque esse kimono não é como se ela pudesse chegar no McDonald's e trocar de uniforme na salinha para deixar a roupa dela guardada no armário. Não, não é assim que se faz uma geisha. Esse é o kimochi da geisha. E aí o que acontece é que em algum momento as pessoas vão se incomodar que tem gente correndo com uma câmera atrás de uma geisha que não quer ser fotografada e ele tá falando, meu Deus, você acha que ele consegue se colocar no lugar de quem, o cidadão japonês? Ele consegue se colocar no lugar do turista que vem de fora e ele não sabe como funciona? Ou no lugar da geisha que está sendo torturada com pessoas correndo atrás dela, tentando tirar foto dela e conversar com ela? Sendo que o caminhar da geisha nunca é interrompido para que ela fique batendo papo no meio da rua. Expliquei mais um Kimochi. Então, o que está tendo aqui? Uma imensa falha de comunicação, porque no aeroporto você poderia falar assim, regras de etiqueta. E no aeroporto você poderia falar, não mexa com as geishas que não têm essa identificação. Agora, as geishas com essa identificação, você pode tirar foto à vontade, pode parar para conversar com ela, que ela vai sorrir para você e vai tirar uma selfie com você. O governo poderia ganhar horrores com isso, e a verba do turismo poderia ser destinada à manutenção de gueixas públicas para ficarem andando, para ficar tirando foto com turista. O japonês está queimando dinheiro por não saber conciliar passado com presente. O cara acha que ele consegue conciliar passado com presente, mas não consegue conciliar 2010 com 2024. Não sabe. Gente, tô cansado de falar. Vamos fazer um trato aqui? No próximo vídeo eu venho e explico o Kimochi, né? Desses policiais aqui, desses repórteres aqui e depois dessa galera aqui. Pode ser? Acho que tá bom pra esse vídeo, né? Falei pra caramba já. Espero que tenha sido útil, espero que tenha explicado alguma coisa. Grande abraço pra vocês.